Olá, pessoal. Imagina uma situação agora bem tensa que acontece na sua vida, não hipoteticamente. Pensa algo que aconteceu e como foi que você reagiu imediatamente a essa situação. Pergunta: você perdeu o controle? Foi lá e blá, falou tudo que você pensou na hora, ou você conseguiu de imediato se manter no controle, refletir, serenar? Marco Aurélio vai nos falar um pouquinho sobre isso, continuando aqui a parte 6 do nosso livro Pensamentos para mim próprio, Meditações do Marco Aurélio. Vamos lá? Item número 11. Ele tinha acabado de nos falar sobre a diferença entre a ordem e a dispersão, lembra disso, né? Sobre a providência e o caos. Então ele diz aqui: quando a força das circunstâncias te deixar como que desamparado, reflete imediatamente e não percas o controle por mais tempo do que deves. Serás tanto mais senhor da harmonia, quanto mais frequentemente voltares a ela. Olha que lindo isso, né? É tão básico, né? Tem que comentar, né? Primeira coisa básica aqui que ele já disse que é não perder o controle, ponto. Não consegue? Vai treinando. A ideia é cada vez menos perder o controle até o momento que não se perde ponto, onde você consegue de fato ter o autodomínio. E aí eu acho que a coisa mais interessante aqui, né? Tudo é interessante nesse livro, é essa ideia de que quando eu frequento alguma coisa, fica mais fácil eu voltar a ela. Como assim, né? Vamos lá numa explicação simples, mas como assim? Tudo na vida, quanto mais a gente faz, a gente não vai fazendo de uma maneira cada vez mais natural? Cuidado só para que isso não seja automático. Por exemplo, eu aprendi a andar de carro. Quando eu aprendi a andar de carro, era uma dificuldade pensar nos pedais da direção, do freio, fazer as manobras com as mãos, né? Trocar as marchas. Era tudo muito pensado e ao mesmo tempo dirigir e olhar para os lados, ver se tinha carro, olhar para o retrovisor, para o espelho, na lateral. Tudo não era muito difícil. E na medida em que a gente vai fazendo com mais frequência, vai dirigindo, de repente a gente não lembra praticamente mais disso. As coisas fluem. Se isso é assim no corpo físico, se isso é assim na nossa atenção, e se isso é assim também, né, na nossa memória, quanto mais eu vou trazendo uma realidade para a minha vida, mais ela vai se estabilizando, se estabelecendo e vai ficando mais fácil voltar a esse lugar. Por isso que é importante essa palavra que ele usa aqui de imediato. Não dê brecha, saiu do controle, sai da sala, para o assunto. Alguém te fez alguma coisa gravíssima, você está ouvindo isso, alguém está te dizendo alguma coisa horrível, silencia, escuta, não diga nada, não reaja. É tudo sobre nós mesmos, trazer essa harmonia cada vez mais frequente para a nossa vida. Continuando, se tivesses ao mesmo tempo uma madrasta, olha que lindo isso, não é tão simples, e tua mãe, cumpririas os deveres para com a primeira, com a madrasta, mas, contudo, seria para a tua mãe que iriam as tuas incessantes visitas. É o que neste momento acontece comigo. A corte e a filosofia. Regressa a esta frequentemente, descansa nela, porque se torna a vida suportável na corte e a ti próprio suportável entre eles. Do mesmo modo que se concebe o que são as carnes cozidas e outros alimentos do gênero, se diz isto é um cadáver de peixe, aquilo um cadáver de pássaro ou de porco, ou ainda o falerno não passa do sumo de um pequeno cacho de uvas, a toga pretexta de pelo de ovelha tingido de sangue de uma concha.
O que se passa na união do casal, fricção de um nervo e acompanhada de um certo espasmo, excreção de muco. Do mesmo modo que essas ideias atingem em cheio o seu objeto, que vão ao coração das coisas, de modo que se veja a realidade, o mesmo é preciso fazer em tudo o curso da tua vida. Quando os objetos te pareçam os mais dignos de confiança, despoja-os, vê a fundo o seu pouco valor, arranca-lhes estas roupagens de que se orgulham. É um temível sofista o orgulho, e quando crês aplicar-te mais que nunca às coisas sérias, é então que ele te mistifica mais facilmente. Vê, pois, o que Crates diz do próprio Xenócrates a este respeito. Então aqui ele está rapidamente de novo, né, nos lembrando que temos um curso na nossa vida e que nós precisamos nos despojarmos de tudo aquilo que é superficial. Muitas vezes o que julgamos importante para nós, por exemplo, né, é o orgulho que eu tenho por fazer determinado ato. E aí ele diz, né, se aplica de fato em você ver as coisas como elas são. Se você fez algo, como identificar aqui, né, isso é o cadáver de um pássaro, esse é o cadáver de um peixe, olhar as coisas, né, de modo que você não fique na fantasia, né? Às vezes você tá ali comendo alguma coisa simples, como ele está mostrando aqui, né? E fazendo uma fantasia, né? Fazendo a fantasia da experiência. Não que não seja importante você estar fazendo aquela... Eu expliquei mal, vou até voltar, né? Você está ali comendo alguma coisa, você está vivendo, por exemplo, toda essa experiência do sentido. Você sai do objeto que é simplesmente a sua alimentação. Então, olhar para esse coração das coisas, né? Para o objeto em si mesmo, né? Despojar tudo aquilo que é excesso, vai nos aproximando dessa desmistificação daquilo que é ilusório e daquilo que é verdadeiro. E aí a gente vai voltar sempre para aquilo que é verdadeiro. Então esse exemplo da madrasta e da mãe, né? Enquanto vivemos aqui na nossa famosa dualidade, nesse mundo onde a gente tem que conviver, né, com essa ordem que existe, que é invisível. Na verdade ela é bem visível, mas parte dela é invisível, e ao mesmo tempo esse aparente caos tão visível, mas que não é caos, ele é uma ordem, porque ele tem por trás leis e ensinamentos. Mas enquanto a gente vai vivendo com isso aqui, seres encarnados, falando de coisa concreta, eu tenho que conviver com essa parte escura, essa sombra que muitas vezes se manifesta em mim, essa madrasta que não faz as coisas por amor, muitas vezes, né, pelo egoísmo, e essa mãe amorosa. E ele diz, quanto mais você vai frequentar essa mãe amorosa, mais, é claro, a gente vai querer voltar para ela. Então, a ideia é sempre fazer da nossa vida diária um hábito, né? Um hábito constante do quê? De boas ideias, boas intenções, boas ações, pensando nesse todo, arrancando, né, essa roupa, arrancando esse excesso, né, que a gente vai colocando em tantas definições, em tantos conceitos, em tantos julgamentos, para tentar enxergar a ideia original daquele objeto, a ideia original daquele ser. E aí, conforme a gente vai buscando, né, a origem comum de todas as coisas, de todos os pensamentos, de todos os seres, a gente vai chegando a essa unidade e vai podendo, em alguns momentos, sentir esse silêncio, essa docilidade que ele falou antes, né? Que é essa docilidade
dessa alma que está una realmente com o todo. Isso não é uma coisa apenas verbal, né? Essa é uma experiência que deve ser buscada para ser sentida, porque só na hora que a gente tiver a experiência a gente vai conseguir realmente compreender e voltar um pouquinho novamente para esse lugar. E de novo com o cuidado, né, do que significa essa busca. Não é eu vou buscar isso porque eu preciso viver essa vida de qualquer maneira, ter essa experiência, forçar, né, essas circunstâncias na minha vida. Não, é fazer a coisa, a obra, né, pela obra, pelo dever, evitando tudo aquilo que já foi dito inúmeras vezes do ego, do pensar apenas em si mesmo, né? E nessa aceitação, no silêncio, na quietude, a gente vai vivendo às vezes alguns segundos desse silêncio, dessa confiança que ele fala tanto, né? Real, porque ela já está em nós. Por isso precisamos tirar tudo aquilo que não é digno de fato da nossa confiança. E o que não é digno da nossa confiança muitas vezes é essa persona que a gente assume para fazer parecer para os outros ou para nós mesmos tanta coisa que de fato não somos, porque o que somos é tão maior do que tudo isso, mas ficamos às vezes nos prendendo a objetos de aparência. Boas reflexões, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.